Obstinados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Duarte Cast, um podcast dedicado para empresários e empresárias do turismo que querem escalar cada vez mais a sua agência de viagens. Eu sou Marcos Duarte, host aqui do Duarte Cast e CEO do Duarte Travels, uma agência de viagens 100% online e faturamos por mês mais de 2,5 milhões de faturamento com previsibilidade, uma equipe 100% online. Então, frequentemente está aqui conteúdos nesse podcast para te ajudar a crescer com estratégias claras. E hoje, nosso Duarte Cast, um convidado muito especial, Tadeu Cordeiro. Seja muito bem-vindo ao Duarte Cast. Valeu, Marcos. É isso aí. Tadeu, você apresenta um pouquinho para o pessoal para poder conhecer mais sobre a sua agência de viagens. Bom, pessoal, primeiramente agradecer ao Marcos aí pela oportunidade de apresentar um pouquinho mais sobre a minha história, a minha trajetória com a Blink Tour, né? Sou proprietário da Blink Tour. Eu venho de uma cidade do interior do estado de São Paulo, chama Bofete, cidadezinha pequena, né? De 10 mil, 12 mil habitantes. E eu comecei a agência, né? Com o intuito de ajudar o meu irmão. Meu irmão, ele sempre viajou, ele é jogador de esportes, e eu falei, vou fazer um curso de milhas aqui, vou passar um pouco de conhecimento de sala VIP para ele, que ele reclamava muito que viajava e ficava horas no aeroporto. Isso foi em 2019, daí eu comecei a estudar e apliquei algumas estratégias, acumulei 400 mil milhas Latam, 400 Eu tô mil, rico. 400 mil milhas Smiles, falei, vira um negócio, vamos abrir uma agência. Isso eu estava estagiando ainda, estagiava. Isso foi quando? Quando você abriu a agência? O CNPJ de fato 2022, mas eu venho tocando Mas a operação desde já antes. 2021 ali. Que é muito comum, as pessoas já irem vendendo meio que no particular. Isso, exato. Daí chegou no momento que eu estagiava e eu tava ali com a agência, abri a agência sem ter viajado de avião, nunca tinha viajado e abri a agência na pandemia. E vendia um monte de passagem. E pô, vendi ainda. E foi indo. Daí chegou no momento que não compensava mais eu ficar no estágio, né? Falar, olha, eu dedicando 2, 3 horas por dia na agência, já tá muito acima do que eu ganho no estágio. Tracei uma meta que era março de 2022. Se eu fizesse 4 mil de lucro líquido, eu saía do estágio. E eu peguei e saí do estágio no dia que meu gestor iria me efetivar. Caraca. Aí abandonei multinacional em São Paulo e dediquei a agência. Daí em 2022 criei o CNPJ e comecei. E como que você começou vendendo ali? Era divulgando Instagram? Como que foi esse começo seu? O começo foi muito ali para amigos próximos. Foi interessante que eu consegui abrir um canal que comecei a divulgar no Instagram e veio uma oportunidade de uma amiga que ia fazer intercâmbio para Dinamarca. Caraca. Que ia ir lá na intercâmbio e ela viajou comigo e começou a indicar bastante gente. Começou como todo mundo, boca a boca. Boca a boca, depois que- comecei a estruturar mais. Eu falo que o começo de qualquer agência tem que ser, e é normalmente a indicação e a recorrência ali, porque, cara, você faz um bom trabalho, você presta um bom serviço, a pessoa vai indicar e vai ter realmente esse volume ali mais frequente de recorrência. Com certeza. Nesse começo, você sofria muito com essa oscilação de faturamento? Oscilava muito o faturamento. Chegava, por exemplo, fevereiro, que juntava carnaval, assim, não vendia. Tinha um desespero? Batia final de ano, ali depois do dia 20 de dezembro também, eu podia tirar férias que não vendia. Daí começou a vir as demandas, né? E como que foi para você começar a estruturar um pouco mais a sua operação? Hoje vocês ainda estão muito, ainda não, né? Vocês estão muito ainda para a Europa, certo? Com esse Isso. público europeu. Conta aí as vantagens, de forma bem assim, geral, de trabalhar com o público da Europa. Como você faz a captação desses leads também? Certo, então, o público da Europa é um público chorão de preço, né? É um público que quer pagar barato, principalmente no que eu trabalho, que é muito imigração, para pessoas que querem morar em outro país. E, de fato, como que eu pego esses clientes, né? Eu faço um pouco de anúncio de tráfego pago e o que eu vi de uma vantagem, eu faço meus clientes trabalharem para mim, que seria um programa de indicação interno.
Então eu faço com que eles indiquem e eu passo uma comissão para eles. Que vai ajudar outras pessoas de forma que talvez o tráfego pago não iria pegar, mas Isso. que é fundamental, porque se for olhar, porque eu ouço muito isso, tráfego pago não funciona. É fato que a conversão de leads de tráfego pago, ela vai ser menor, mas é necessário. Eu digo assim, brincadeiras à parte, é um mal necessário, porque você tem novas pessoas vendo a Duarte Travels, vendo a Blink Tour, pessoas que talvez não iriam te conhecer se você não tivesse esse impulsionamento, esses anúncios online, e também novos clientes entrando na sua carteira. Que aí esses novos clientes, você fazendo um bom processo de ativação, um bom programa de indicação Uhum. também, você vai aumentando mais ainda. Mas de forma muito similar ao que você falou ali, no início do Duarte Travels foi praticamente tráfego pago. Cara, era conversão na veia ali, ligação, é fundamental ligação. Anotem isso, PPT. Eu não vou falar o que significa não, então você banido do YouTube. Senão esse vídeo não vai nem subir pro YouTube, mas depois eu conto o que é aqui. Mas, cara, é fundamental, né? Principalmente em leads mais frios. Então, entender isso dali. E no começo, Tadeu, como que foi pra você? Porque assim, quando a gente começa, a gente não tem muita clareza de técnica de vendas, processo comercial, funil. Como que era converter esses leads de tráfego pago? Então é muito complicado, né? Eu não sou um especialista em vendas, não sou um bom comunicador, mas a gente vai aprendendo, vai se esforçando. E eu, como dono, proprietário da empresa, eu tinha que puxar as rédeas e assumir o controle. E a gente foi aprendendo, né? Foi aprimorando, foi estudando também mentorias e foi aplicando estratégias, tentando pegar ali gatilhos mentais, sempre marcando o próximo passo, é isso que Fundamental. eu peguei muito de você, sempre tem que ter o próximo passo, né? Não só chegar e mandar uma mensagem lá, falar, ficou assim o parcelamento, e não ter um follow-up, não tem nada. Eu acho assim, o pior erro que um vendedor, você empresário do turismo pode ter nas vendas é o cliente falar assim, gostei, eu vou ver com a minha esposa, vou ver com a minha filha e te falo, cara, Não a fala partir desse nada. momento esquece. Se você não fizer um bom follow-up e marcar o próximo compromisso, esse cliente não vai te falar nada, porque afinal nem é responsabilidade do cliente voltar em você. Na realidade, é sua tarefa de Uhum. falar assim, Tadeu, maravilha que você gostou e vai ver com a sua esposa, né? Me conta uma coisa, posso chamar então no sábado pra gente poder alinhar melhor aqui os detalhes? Pode ser às 15 horas? Mesmo que a pessoa fale, não, esse horário eu não posso. Então eu te chamo na segunda, beleza? Beleza. E chama a pessoa. Esteja presente, porque num processo de compra, principalmente de leads mais frios, o nível de consciência ele vai sendo elevado aos poucos. Porque ainda mais o tráfego pago por meio do Meta, só explicando rapidinho aqui, meta é muito por atenção, é você buscar a atenção do seu lead e ele clicar em alguma coisa, seja ir para o WhatsApp, uma landing page. Aquele que vai direto para o WhatsApp, cara, é um lead muito frio. Ele chega lá, às vezes É. nem sabe o que está acontecendo. Aí você fala assim, para onde sua viagem? Hã? Não, quero não. Aí ele pode responder, porque ele só viu um anúncio muito bonito, um preço muito barato, ou então um influenciador falando, e ele só caiu no seu WhatsApp muito rápido. Então você tem que ir aos poucos elevando o nível de consciência dele. E Tadeu, você falou que com conhecimento, mentoria, você foi Uhum. entendendo isso. Hoje, quais estratégias que você utiliza para deixar um lead mais aquecido, por exemplo? Então, a fase ali de qualificação deles é essencial. Hoje em dia ainda não temos um SDR, mas as minhas vendedoras, né, a minha equipe é treinada para fazer perguntas assertivas e para entender em qual etapa que ele está. Se é um cliente curioso ou se ele já está mais apto para comprar de fato. E assim eu consigo falar para elas dar prioridade nesse atendimento. Eu acho que técnica de vendas é muito ligação, que a gente faz follow-up. Como a gente trabalha com um ticket alto, não é ele chegou na primeira conversa e já vai converter. Tem que ter 4, 5 pontos de contato com ele. Ainda mais o lead tá indo para poder morar fora, né? O cara Isso, tá, exato. ele, pô, assim, quando você vai olhar, por exemplo, um ticket de uma passagem para uma viagem para Orlando, a gente vai falando de uns 15 mil, né, por Uhum. pessoa. Agora, uma viagem para Europa, às vezes para imigrar, 5, 6 mil. Então, em valores é menor. Só que é o sonho da pessoa. É o sonho. Ela tá arriscando tudo e, tipo, aquela passagem, todo o pacote que tem ali para esse tipo de cliente, significa tudo.
Exato. Então, eu lembro quando eu atendia muito esse público, né? Já chegou gente falando assim, você aceita moto? Aceita, porque eu vou vender aqui e tal. Então, assim, os caras, eles largam tudo realmente, estão deixando a vida Para viver no uma Brasil para vida. trás para ir para Portugal e por aí vai, né? E você foi muito feliz em falando isso, tá muito bem aí com conhecimento. É, Cara, a qualificação. A qualificação no atendimento, ela é a etapa mais importante da venda e é na qual as pessoas mais menosprezam. Porque se eu faço uma qualificação ruim, eu não entendo o que o Tadeu quer, o que é valor para o Tadeu, se ele já passou valor no sentido, o que ele valoriza uhum, realmente, qual que é o qual que é o histórico que eu tenho do Tadeu? Já viajou antes, não viajou? Já teve golpe, não teve? Já foi, por exemplo, passou na imigração, foi difícil? Eu preciso entender o mínimo possível ali, um cenário, tipo assim, viável do Tadeu, para quando eu for negociar, eu saber conversar com o Tadeu. Porque se aquele meu cliente, que é o Tadeu, eu não sei nada dele, eu fico vendido na hora da negociação. Então, o exato. que me dá base, eu brinco que me dá munição para entrar na guerra durante um processo de negociação, porque é ali uma quebra de objeção que você vai fazer, é o que eu busquei na qualificação. Porque não adianta eu querer na hora da negociação tentar buscar informação. Porque o cliente, isso é com todos, pensa você e você também, Tadeu. Ao que você vai comprar alguma coisa, você tá vendo. Essa caneca aqui, bonitona, Wishinados, são os maiores empresários aqui que a gente tem do turismo no Brasil, beleza? Você está vendo, eu estou te apresentando ela. Quando eu entro na parte de preço, a gente entra na defensiva. Calma aqui. Hum, Aí o Tadeu quer falar comigo, mas não, ele quer me vender. Porque na realidade ninguém quer sentir que está sendo. Tá comprando alguma coisa. Que a pessoa está tentando vender para ela. Isso as pessoas ficam meio assim, com uma certa barreira. Então, nesse momento, eu não consigo mais tentar encontrar o que o Tadeu valoriza. Tem que ser antes. Na qualificação, o cliente está mais aberto para conversar comigo. Você sente isso? sim, exato. Na qualificação é muito importante, porque a gente já consegue filtrar ali se o lead é curioso, né? E eu falo para as atendentes, né? Para minha equipe, foque em quem realmente quer comprar, né? Porque chega um lead curioso e fala, eu quero viajar para Portugal o ano que vem, não tenho data definida. É raro, mas acontece com frequência. Eu quero ir em novembro, mas pode ser de novembro a março. 8 dias. Acha aí. Fala, cara, esquece. Não vou atender. Né? Não faz sentido. Ah, mas não, tanto faz. Aí você força muito. Ah, então pode ser do dia 8 a 18 de novembro, ou então de 8 de janeiro a 8. Fala, cara, esquece. Olha, fica em média tanto, qualquer coisa você nos fala. E tá tudo bem, né? Sim, Às vezes a pessoa tem muito amor ao lead, né? Não, não. E se ele quiser comprar? O vendedor tem isso. Mas e se ele comprar, Marcos? Não posso fazer. Cara, larga. Let it go. Tipo, é, amor ao próximo, ele não vai comprar. Aí entra estratégias no seu funil de vendas para alimentar e nutrir esse lead. Joga ele para um outro funil. Grupo de promoção, e-mail, enfim, para você não abandonar o Tadeu. Porque naquele momento, o Tadeu, no caso que eu dando esse exemplo, né? Ele é o lead que não tem data ainda. Mas daqui 2, 3 meses ele vai ter data. Eu já paguei por aquele lead. Eu não uhum. posso desperdiçá-la, né? A gente já investiu um dinheiro nele, né? De fato. Exatamente. Se ele clicou no nosso anúncio, ele já investiu, né? A gente já investiu um dinheiro nele, então não vamos abandonar. Tem que ir ali fazendo follow-up ou joga num outro funil, joga num grupo de promoção, não deixa ele perdido ali na mesa, né? E eu falo muito que, assim, às vezes tem lead que não atende ligação, não te responde. Enquanto ele não me bloquear, cara, eu não vou parar de perturbar ele. E talvez até vou perturbar para um outro número. Porque assim, é o que você falou, cara, pagando por aquele lead, né? Não fui eu que pedi, eu mostrei uma oferta e ele clicou. Então, cara, Uhum. aí a partir daí você vai fazer o que você quiser. Mas vamos lá. Tadeu, me conta uma coisa, são quantas pessoas hoje na sua operação, na Blinktour? Hoje a gente tem equipes terceirizadas, né? Que é de marketing, tráfego pago, contabilidade por fora e internamente temos três vendedoras. Legal. Três Aí você. vendedoras e eu. Boa. E como que foi? Vamos falar da primeira contratação. Como que foi? Foi fácil? Foi desafiador? Como que foi essa primeira contratação? E por que que te deu o estalo de preciso de uma vendedora? Então, a primeira contratação, eu como que eu fiz vários processos seletivos de estágio e tudo mais, eu tinha um conhecimento um pouco de contratação, Já. de processo Aham. seletivo, assim, para contratar uma pessoa. Eu apliquei, a primeira contratação foi conhecido, então é um pouco difícil contratar conhecido, porque
às vezes acha que trabalhar na Mistura um empresa pouco, do né? amigo é um pouco mais acomodado, né? Mas a gente coloca regras, coloca ali tudo certinho para ele cumprir a função dele. E o estalo foi quando eu não tava dando conta mais, né? Porque de fato ficava lead ali parado no WhatsApp e eu não Perdi a cons... venda, né? Perdi a perdi a venda. venda porque às vezes chegava o lead de 8 horas da manhã e eu não atendia, ia atender só no outro dia seguinte e o lead falava, já comprei. E olha que interessante. Então, você tinha um certo. Tava sobrecarregado, perdia a venda, porque não, cara, tem um limite nosso ser humano, né? Exato. E você falou, preciso contratar. Mas só contratar, só assim, contratar por contratar, você pode ter um tiro no pé. Você já teve contratação que foi ruim, que te deu dor de cabeça, que foi cara? Já no momento ainda não tomei processo trabalhista, espero não tomar. E se Esse vier, é é a um medo, dor, e né? se vier, é a dor do processo, tá tudo bem. Do Inf- processo de crescimento, não do É, processo trabalhista. mas já tive sim, contratação que contratei, principalmente estagiário, e é difícil, porque às vezes começa a conciliar com outro serviço, ou começa, como é home office, a gente chama, às vezes não está em atendimento, vê que tem gargalo, e é difícil. E foi o processo de desligamento. Falar, olha, O primeiro desligamento a gente nunca esquece, é difícil. foi difícil, eu fiquei nervoso. E depois, quando eu fui conversar com a estagiária, que eu ia fazer o desligamento de uma estagiária, ela falou, eu também tava querendo. Eu falei, ufa, Dá um alívio, né? ufa. Eu já tive um caso de uma vez uma pessoa que. Já aconteceu mais de uma vez, mas teve uma que eu queria demitir. E ela me chamou pra poder conversar e ela pediu demissão. Aí no fundo, tô assim, graças a Deus. Que bom. Porque assim, ainda mais um CLT, você demitir, você tem uns encargos ali, que é o que eu falo que custa caro. Às vezes, claro, tem a questão do processo trabalhista, mas eu já contratei. Na minha jornada, Tadeu, e você, o obstinado que tá me vendo aí, eu sempre fui assim, cara, se eu vendo 100 mil, mais 2, 3 vendo 2 vai ser 500 mil. 200 mil e vai ser. Eu achava que era assim a matemática, mas não é. Eu fui de cara contratando. E CLT. Só que um acerto de um CLT, depois pela experiência, cara, é cara. Eu já cheguei a perder o prazo dos 3 meses e mandar embora um dia depois. Foi uma Nossa. cacetada ali, eram uns 7 mil reais ali, de acerto, segundo, enfim. Então, assim, onde eu quero chegar? Contratar não é somente, eu estou sobrecarregado, eu preciso de uma pessoa, já vou contratar. Isso pode ser um tiro no seu pé. Porque se você não tem uma estrutura, não está com um processo bem alinhado e não tem ainda uma estrutura para receber esse novo colaborador, a mínima possível, não é um perfeito. Porque a supercotação, como que foi o treinamento? Cotação? Não, não, como foi o processo de treinamento A desse, de... desse, desse primeiro colaborador? Assiste Foi... aí, bora, e vende. É, tem que chamar, tentar fazer ali junto, foi conversando. Agora, depois das outras contratações, Mais estruturada, tem que ter né? um onboard, né? Tem que Exatamente. apresentar a cultura da empresa, manual de cultura. Tem que ter toda uma etapa, né? Para mostrar de fato que a empresa é estruturada Exato, e que ele tem um caminho a ser seguido, né? exato. E onde eu quero chegar? Que quando a gente começa a crescer, terão coisas que vão acontecendo com o que tem. Né? Então, o seu processo de desenvolvimento de contratação e por aí vai. Então, eu fui ali contratando e errando muito, cara. Errando. Nossa, eu falei que eu tava muito errado. As minhas entrevistas eram muito no feeling. Pô, Tadeu, um cara legal, ele fala bem, é ele. Então, bora. Vamos lá. Aí um rendia, um I, CLT, então, isso é complicado. Mas, enfim, contratação sempre vai ser um desafio. Pessoas são o nosso maior desafio, mas também, por outro lado, o nosso maior Patrimônio também é. nosso maior patrimônio para poder crescer cada vez mais, né? E o que você vê hoje, Tadeu, como passando já dessa fase de sobrevivência, que você já está em organização, construção ali, você vê que foi um grande desafio para você, como que você superou ele? Um desafio? É, Cara, eu acho que é mais organização. É tentar delegar. Tentar delegar algumas demandas. Eu ainda sou um pouco refém na parte de algumas funções ali, principalmente emissão de passagem aérea e resolver alguns pepinos. As vendedoras me procuram muito. E um grande desafio, cara, foi. Eu acredito que foi tomar prejuízo e
tentar Já manter passamos por bons, né? bons prejuízos e é inevitável, É, né? Você vai tomar prejuízo e o desafio é tomar prejuízo, aquelas bordoadas nas costas e manter resiliente, cumprir com bolsa, salário para as colaboradoras e saber que você vai se recuperar. exato. Acho que esse é um desafio que eu passei o ano passado que foi marcante, né? Não Sim, sim. só Sim, eu, teve várias no pessoas mercado do no turismo ali, né? mercado. Como já teve vários outros, né? Outras operadoras quebrando e por aí Uhum. vai. O que eu falo muito, Tadeu, e eu acredito demais, é que o saldo tem que ser positivo. Em tudo. Contratação. Cara, você nunca vai acertar 100%. Você vai ter uma pessoa que você achou que era boa, ela não performa. Mas o seu saldo tem que estar positivo. Como assim, Marcos? No fritar dos ovos, no final de um ano, de um período determinado, é olhar para trás e falar assim, cara, contratei 5 e 3 performaram. É, no- Em um ano inteiro eu tive 100 mil de prejuízo, mas o lucro tá aqui, tipo, a conta tá fechando, né? Exato. Porque eu buscar uma segurança de que sempre vai ser bom, esquece. Não entra no qualquer empreendimento ou não fique com essa, não se cobre tanto quando vier um prejuízo, quando o seu colaborador ele errar uma emissão, se tiver vai acontecer. Isso é dor do crescimento. E delegar o que o Tadeu falou ali, é um dos maiores gargalos dos empresários e empresárias do turismo, é de conseguir passar as coisas para um colaborador. Fica muito no achismo, só eu faço direito. Não, não. Ninguém vai fazer tão bem quanto eu. E fica até se sente bem, eu sou o herói, Uhum. eu sou o que faço tudo aqui. E delegar faz parte do crescimento para você atingir patamares maiores, né? Um ponto que eu tenho no meu momento hoje é cada vez mais passar o financeiro. Da pessoa conseguir fazer pique de 100 mil, 200 mil. Isso vai Exato. chegar e eu espero que chegue para todo mundo. Porque você está saindo cada vez mais de alçadas que não faz sentido para você. Uhum. Chega no quinto dia útil. Cara, uma cacetada de Pix para ser feito. Né? Programa lá, papo uma prova e acabou. Né? Então, assim, tem coisas que, de acordo com o seu crescimento, não faz mais sentido você fazer. Agora, não queira você faturar 80 mil, 100 mil, agora eu não vendo mais. Calma. Né? Então, 120 mil, 150 mil, tem uma equipe, eu não converso mais com nenhum cliente. Cara, calma. Né? É entender o seu momento e fazer as coisas conforme você vai crescendo e evoluindo. Exato. Delegar é isso. Eu ainda atendo alguns clientes mais Mas chaves, né? estratégicos ali, mas falar para você são dois que eu atendo. Eu não faço mais nenhuma outra cotação para cliente final. Daí as minhas colaboradoras fazem tudo e depois só enviam a emissão para mim, eu vou lá e emito. Mas essa parte também quero delegar. Sabe uma Ter uma coisa que pessoa para a emissão. exato, é fundamental. Cara, uma coisa que assim, é um prazer pra mim, inclusive a pessoa ela é excelente lá na Duarte Travels, que ela domina mesmo, é a emissão eu não fazer. Cara, quando que eu tinha sofrimento aquilo ali? Porque eu sou muito executor e comunicador. Aí você parar, ver no sistema, uma ficha de vendas, olhar nome, o tanto que eu errava naquilo ali, gente. Não faz noção, não. Mas então, delegar, além de necessário, é gostoso, principalmente para coisas que você não tem aptidão, né? Cara, eu sou uma pessoa de comunicativa, eu sou muito marketing e vendas. Então, assim, eu tenho que deixar. Eu tenho uma líder operacional que aquela vai crescer cada vez mais, mas é o lugar dela. E eu nem mexo com muita coisa a mais. Recentemente eu falei, olha, cuida dessa pessoa aqui, porque ela tá sofrendo comigo. Ela não. Deixa eu passar, deixa eu fazer uma passagem de bastão aqui, porque você vai Uhum. lidar melhor com o desenvolvimento dela na área que ela está. E as coisas você vai soltando, né? Claro, no momento certo. Uma coisa que eu ia falar aqui é sobre quando a gente está nessa fase de crescimento, vem muita dúvida, né? Invisto, não invisto na nova contratação, é um emissor. Como que é para você lidar com essas questões ali, pensando, né? Porque a gente sempre pensa, cara, chega um momento também, quando a gente está crescendo, que você vê que um novo vendedor ele vai performar com uns 3, 4 meses. Aí você pegou dois de uma vez, para poder, porque eu falo, Uhum. quem tem um, tem nenhum, né? Como que é para você lidar com essa situação de ver o custo aumentando e o seu faturamento, às vezes, até seu lucro diminuindo? Às vezes o faturamento mantém, mas o lucro diminui porque você aumentar investindo na empresa. Então, Marcos, nós como
proprietários, CEOs, né, a gente tem que fazer parte ali da mente pensante, né, da estratégia da empresa. É normal você contratar 2, 3 funcionários e talvez não aumente o que você gostaria de faturamento, né? Com o tempo, com o treinamento, aplicando ali as estratégias, ele começa a performar. Não pode acelerar também o aprendizado dele. Não é contratar uma pessoa que nunca vendeu uma passagem, nunca fez uma cotação e achar que ela vai performar em um mês. É difícil. E tem que ter paciência, né? Fazer o treinamento ali, o processo de cultura, o teste DISC lá, colocar as pessoas exatamente No lugar no certo, lugar né? certo, né? Nas características delas. Você não vai colocar uma pessoa extremamente analítica, né? Que trabalha ali com planilhas para fazer vendas, né? Deixa ela no pós-vendas, faz ali. E identificar talentos, eu acredito muito que seja a nossa responsabilidade. Por exemplo, eu já tive pessoas que a gente sempre precisa de mais vendedor, né? Demanda sempre que assim, graças a Deus, a gente quer, não, deixa eu puxar fulano para vendas. Em 2022 eu fiz isso. Tirei uma pessoa do nosso setor operacional, falei, ó, fulano, estamos precisando aqui de um vendedor. Ela até trouxe um certo resultado, mas é um custo muito alto. Com o custo dela tentar, ela não conseguia, e ela tinha um perfil totalmente diferente. Eu quase perdi essa pessoa, que era fundamental, e é fundamental na Duarte Travels, por tentar, por essa vontade. Porque assim, a gente quer vendedor, a gente quer pra ontem, né? Não quer, não, daqui 2 meses, então a gente entra um vendedor. Não, quer pra ontem, porque a demanda tá alta e por aí vai. Então você quer puxar pessoas que são de cargos, são de perfis que não encaixam onde você quer colocar. Então, ter entendimento, eu falo o seguinte, quanto mais você cresce, mais de pessoas você tem que entender. E isso é o desafiador de crescer. Porque quando a gente está ali, principalmente no começo, você é bom em quem? Em vendas. Só que para você dar o próximo passo, você tem que se colocar numa zona de desconforto de assumir desenvolvimento de pessoas, entender mais de uma empresa, entender mais sobre financeiro, zonas que você não gosta, que naturalmente não é muito o seu perfil. Então você assim, inconscientemente a gente fala, não, deixa eu ficar aqui. Aqui tá bom. Aqui eu vendo 100 mil, mas lá eu não sei como vai ser. Então, por isso que esse crescimento, e por isso que no turismo, a maioria das agências de viagens estão em menos de 100 mil de faturamento. E quando eu falo assim, Tadeu, eu tenho um anúncio meu que eu falei o seguinte, eu mostro a rota do crescimento de uma agência de viagem. Eu falo, ó, de 0 a 100 mil, de 100 para 300, 300 para 500 e 500 a 1 milhão. Aí eu começo assim um vídeo. De 0 a 100 mil é muito fácil. E sair de 100 mil para 200 mil também é muito tranquilo. E as pessoas cai um monte de hate em mim. Porque é isso, é muito fácil, eu tô aqui há 10 anos. Eu falei, cara, desculpa, mas você tá faltando conhecimento. E é muito fácil nesse... O difícil é de 1 milhão para 2 milhões. 2 para 3, 4 para 5 e por aí vai. Você concorda comigo? O que você vê sobre isso? Com certeza. Puxando um pouco mais da minha experiência, da minha agência. Eu tô num patamar hoje, a gente tá crescendo faturamento, só que, Quanto de faturamento, pessoal, não tem uma noção? Hoje, média. olha, juntando B2B com Aham, B2C, com as intermediações, com as agências que eu atendo, em média de 600, 650 mil legal. por mês. Só que cada vez mais está crescendo A demanda? a demanda e eu estou buscando mais novas frentes também para trabalhar. E eu decidi nesse momento, né, nesse mês, a dobrar o tamanho da minha equipe. Eu estou com 3 vendedoras, estou pensando, né, se tudo der certo, no final desse mês, contratar mais 2 vendedores e uma pessoa para ajudar em todo o back office. Um líder ali, né? Não, uma pessoa para Ah, tá. ajudar realmente em pós-vendas, Um emissor. uma emissora, todos os trabalhinho de back office ali. E de fato é difícil crescer, né, o faturamento. Só que nem como você falou, quando a gente trabalha ali na casa de 1 milhão, já é um outro patamar. Pra gente dar um salto, tem que fazer muito esforço, né? Muita diferença. Eu falo isso porque, assim, quando você está de 0 a 100, 100 para 150, 100, 200 mil, depende muito de você. Agora, quando você tem que desenvolver outras pessoas, aí é o desafio, porque você tem que ser bom em treinar outras pessoas e fazer com que essa equipe ou esse colaborador seja motivado e bem treinado para poder performar. Então, deixa. Porque, assim, o que depende de mim, cara, eu vou entregar meu 1000%.
O que depende do Tadeu fazer, já deixa de ser do meu domínio. É isso que incomoda tantas pessoas. Nossa, mas eu vou contratar e se der errado? Realmente pode dar errado, mas e se você não contratar? Vai continuar no mesmo resultado sempre, né? De fato. Isso aí. O importante é ter o saldo, né? Tem que É, ter o saldo positivo. Eu já contratei, falhou, demissão e vai indo, cara. Tem que ir testando, né? e principalmente entender onde você quer chegar. Qual o seu objetivo, o que te faz feliz, qual o resultado que você realmente busca para estar satisfeito com aquilo ali, né? Uhum. Tadeu, estamos chegando aqui ao fim do nosso Duarte Cash. Eu queria que você desse uma palavra para os obstinados do turista que estão nos assistindo, o que você pode dar de contribuição na jornada deles de crescimento. Seguinte, o que eu apliquei comigo, né? Separe determinado dinheiro ali que você ganha de lucro para conhecimento. Digamos ali, coloca ali 30% para investimento. Separe também um valor para a caixa, porque vai chegar erros, vai chegar prejuízos e tem que estar preparado, porque senão a agência quebra. E, e tenha foco, né? Coloque uma meta e busque a meta. Convença seus colaboradores. Hoje minha equipe é assim. Eu vejo as minhas colaboradoras focadas em um único objetivo. É a mente mestra, né? A gente É, tem que estar ali ensinando, passando, persuadindo, né, a nossos colaboradores a focar em um único objetivo. Que é ele isso aí. consiga atingir o resultado ali que é bom para eles e para a empresa. Muito bom, muito bom. Obstinado, se você gostou desse nosso podcast com o Tadeu, o CEO da Blink Tour, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário também. Tadeu, qual arroba da agência? É @Blinktour. Blink Tour, é isso aí, tá? Bora pra cima, obstinados. Nos vemos no Valeu, nosso pessoal. próximo Duarte Cash. Valeu.